Olá, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Que bom estarmos refletindo sobre a Sagrada Escritura. Aqui, de uma forma particular, estamos fazendo um caminho itinerário sobre a expressão que Jesus usa em alguns textos, quando ele se diz: Eu sou, e se manifesta como o próprio Pai. E dentro desse contexto, já trabalhamos a respeito de Jesus, bom pastor, já trabalhamos a respeito de Jesus, o pão da vida, já trabalhamos Jesus, a luz do mundo. Exatamente esse é o tema para a nossa reflexão hoje, tá certo? É uma alegria poder estar com você acompanhando esse momento nosso formativo. Duas questõezinhas serão importantes para a nossa reflexão. Se Deus é luz, por que há pessoas que insistem em viver nas trevas, na escuridão do pecado? Segunda questão: quais são os riscos de viver longe da luz de Cristo? Eu sou Paulo Martins, professor, e estou aqui para fazer a reflexão com você diante dessa caminhada, certo? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine, por Cristo Senhor nosso. Amém. Fazendo uso da palavra do salmista, iluminai, Senhor, os nossos caminhos, para que com a vossa palavra possamos seguir. Pedimos à Virgem Maria, educadora da nossa fé, sempre aquela que acompanha-nos bem de perto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como refletimos em outros momentos também, estamos fazendo essa caminhada em que Jesus se revela como o Eu Sou. Essa expressão já vimos antes, o Eu Sou, está fazendo referência a Êxodo 3, quando Moisés, ao ir ao Egito, diz: em nome de quem que eu vou? E Deus disse a ele: fale em nome do Eu Sou. E aqui no Evangelho de São João, Jesus toma esta palavra como sendo o próprio Deus, e dentro dessa dinâmica do eu sou, ele vai se colocando, iluminando, vamos dizer assim, a caminhada sempre com uma proposta específica. Hoje vamos trabalhar então o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Tome comigo aí, vamos fazer essa leitura. Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Então vejamos bem, o eu sou aqui se manifestando agora como luz. E é interessante perceber já de imediato no texto, Jesus vai dizer: eu sou a luz, e não uma luz, como, por exemplo, a vida dos santos, ou outras pessoas com uma reta intenção, pode ser uma luz no meio da história humana, mas Jesus quer dizer que ele é a luz. Portanto, há uma diferença entre ser uma luz e ser a luz, ou a única luz. E dentro dessa expressão, enquanto única, quer dizer que não há outras formas de se enxergar o mundo que não seja na ótica de Jesus. Aqui é interessante esse texto por conta disso, né? Quando ele diz: eu sou a luz, ele já por si só está fazendo uma referência frente às outras luzes que, de certa forma, muitas das vezes a razão humana tenta buscar para justificar a sua caminhada. Jesus se torna, então, a única luz, ou seja, é na ótica de Jesus que nós olhamos o mundo, com o mesmo olhar, com a mesma
com o mesmo contexto de revelação, de iluminação, a partir da ótica de Jesus, tá certo? Aqui também nós temos, lá, já no início do Evangelho, o Evangelho de São João, como um todo, ele tem diversos pontos, né? Algumas questões pontuais, onde revela assim também. Logo no início do Evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer: a luz veio ao mundo, porém ela não foi aceita. Tome comigo também aí, João 1, versículo 11. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o acolheram. E essa luz, que aqui faz a referência, ela veio para os seus, não uma referência da luz. Ele estava no mundo, ele no versículo 9, esta era a luz verdadeira. Outra expressão também interessante. Se há uma luz verdadeira, significa que há luzes falsas. A gente pode fazer a leitura contrária. Se Jesus se revela como a luz verdadeira, podemos perceber que há uma luz contrária. Ou seja, falsas luzes que aparentemente parece trazer-nos algo iluminado, revelador, porém pode correr o risco de ser falso. Por quê? Jesus sendo a única luz verdadeira, vamos entender que é nele que está toda a verdade revelativa do Pai para com cada um de nós, tá certo? Ainda no versículo, após o versículo 12 aqui agora, quantos, porém, o acolheram, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Então, a quantos, porém, a acolheram? Acolheram a quem? A luz. Quem é a luz? A verdadeira luz. Por isso que esse capítulo 12 é importante. A verdadeira luz é Jesus. A luz, por si só, ela só revela o que está oculto. Você acende uma luz e imediatamente ela revela um bom caminho, revela um caminho a seguir para que não se tropece, porém ela revela coisas escondidas, né? Logo no versículo 12 vai dizer, aquele quem me segue não caminha nas trevas. Então, se Jesus é a luz, é como se ele fosse aquele refletor que fosse iluminando o caminho, e aquele que segue Jesus, ele não anda nas trevas. Ora, porém, aquele que não caminha com Jesus, obviamente, não tem a luz, ou luzes periféricas que aparentam ser luz, mas apontam para caminhos errados, certo? Por isso que ele vai dizer: quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz. Que luz? A luz que leva para a vida. Jesus, nesse momento, no capítulo 10, do capítulo 8 de São João, ele está dizendo que há um caminho a seguir. Porém, esse caminho, até então, estava em trevas. E nas trevas, obviamente, a tendência é um acidente, um tropeço, ou até mesmo a escolha indevida. Porque nas trevas, como diz o ditado, todos os gatos são pardos. Portanto, você acha que está certo no caminho, quando vai ver lá na frente, pegou o caminho errado. Não é verdade? Então, Jesus se coloca como luz, caminho. E enquanto caminho, ele vai na frente. Ele vai levando, ele vai iluminando o nosso caminho. Tá certo? Importante outro aspecto também, que qual é o motivo, inclusive a pergunta inicial que eu fiz, né? Se Deus é luz, por que então há pessoas que insistem em viver nas trevas? Essa pergunta, e mesmo no nosso condicionamento humano, nas nossas contingências, muitas das vezes, o próprio São Paulo vai afirmar isso: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero.
Ou seja, essa dinâmica de saber que Jesus é luz, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, eu prefiro luzes periféricas. Por que que isso acontece? Essa busca, essa insistência, às vezes, será pelo prazer passageiro? Será pelo lucro? O que rende estar nas trevas? Lembrando que as trevas, aqui por si só, está sugerindo o pecado, a distância de Deus, fazer coisas ofensivas a Deus. Talvez a busca pelo poder, pelo reconhecimento, o que leva as pessoas, mesmo sabendo que há uma luz, preferem os periféricos, as escondidas. Então veja bem que é importante lembrar que tudo isso passa. É uma atração, vamos dizer assim, fatal. Você é atraído por algo que rapidamente vai passar. E o que sobra? O que sobra? O restolho. O que sobra são os restos. Que o inimigo de Deus se faz luz, Lúcifer se faz luz para enganar. Ele se faz luz, ele não é luz. Ele se faz luz para enganar. Jesus aqui, ele, ao assumir a identidade de luz verdadeira, ele quer dizer que tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é enganoso, para tomarmos cuidado com isso. Porque só nos caminhos dele. E ele ainda acrescenta, quem me segue não anda nas trevas. E aqui ainda, no capítulo 1, versículo 12, ele vai reafirmar: quantos, porém, o acolheram, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem são, então, esses filhos de Deus? São aqueles que creem em seu nome. Portanto, há uma atitude a ser tomada. Seguir a luz é uma atitude a ser tomada. E é importante lembrarmos também que nós em si não temos a luz em nós por si só. Nós não iluminamos por si só. Nós dependemos dessa graça da luz do Senhor para que nós possamos transmitir a luz. Portanto, nós só somos luz quando estamos na luz. Deu para entender? A forma como nós, muitas das vezes, supomos estar na luz, sendo enganado por situações que iluminam, mas são enganosas, elas, muitas das vezes, nós achamos que estamos na luz e o que é pior, além de supor que está na luz e fazer coisas aparentes, nós indicamos, nós iluminamos o caminho de outras pessoas com o mesmo argumento. Isso, obviamente, nós vamos, além de distanciarmos da graça, ainda estamos levando pessoas a se distanciar também. Portanto, quando Jesus coloca, eu sou a luz, não há outras luzes. E aqui ele está fazendo um afrontamento ao pai da mentira, porque enquanto luz ou iluminado, ele tenta desgarrar, ele tenta tirar-nos do discipulado de Jesus, tá certo? Se quisermos ser luz para alguém, precisamos estar na luz e permitir que a luz ilumine todas as instâncias do nosso ser. Quais são os riscos de viver longe da luz de Cristo? Exatamente isso. Esse risco é a frieza da fé, uma certa arrogância de saber, e a partir dessa arrogância do saber, por si só produzir falsas doutrinas, como que iluminadas para um agir perigoso. Portanto, a luz ilumina o caminho a seguir. A luz, ela é Jesus, a única luz. Percebamos e precisamos fazer um exame de consciência para verificarmos que caminhos temos seguido e a que luzes estamos sendo, que está sendo orientado, direcionado a nossa vida. E estar em Jesus, ele sendo luz, ele vai à frente.
E ao seguirmos Jesus, estamos sendo iluminados sendo iluminada a nossa caminhada. Portanto, peçamos ao Senhor, nesse tempo de reflexão sobre o eu sou, Jesus se coloca como uma posição de totalidade. Se ele nos diz que ele é luz, significa que há uma contraluz. E é preciso refletir sobre isso. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude e ilumine o nosso caminhar, a que possamos responder esse questionamento: a que luzes temos sido conduzidos? Se essas luzes que achamos ser verdadeiras já são trevas, imagina quanto terrível são as trevas. Mas se a luz de Jesus ela é plena, ela revela o nosso caminho, ela ilumina o nosso interior, ela mostra lugares ainda obscuros da nossa vida, isso para uma finalidade, para nos levar à vida eterna, como diz o texto. O caminho é a vida eterna. A finalidade é a vida eterna. É isso que estamos afirmando aqui. É, quem me segue, que não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Espírito Santo, vinde sobre nós e revelai sobre as nossas mentes, nossa consciência, nossa razão, a importância de termos Jesus, luz única para a nossa caminhada. Pedimos à Virgem Maria que nos ajude também a refletir profundamente sobre essa caminhada e valorizar a única e verdadeira luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe e possa ser muito frutuosa essa reflexão. E foi muito importante para você essa reflexão? Então, ajude-nos a evangelizar. Divulgue entre outros grupos, enviando para os amigos, para que essa mensagem também possa chegar a cada um deles. Deus abençoe, um grande abraço.